Voltei hoje então para fazer um vídeo de resumo e fechamento do mês de maio. Aparentemente muita gente gosta disso, vieram perguntar quando que eu ia fazer outro aqui lá no Instagram, porque é desde janeiro que eu não faço um vídeo de resumo. Mas eu acho que maio foi um mês bom porque eu li bastante coisa e bastante coisa legal. E desculpem pela minha voz, eu tô rouco ainda, me recuperando de uma gripe, mas vai dar certo. No mês de maio eu me aventurei num estilo literário que eu não tenho muito hábito, não tenho muito costume de ler, que é biografia. Confesso que eu leio pouquíssimo. Acho que eu não recordo de ter lido uma biografia, na verdade. Antes dessa, no caso, né? Mas eu adorei essa história. Adorei a maneira como ela é contada. Adorei o conteúdo que tem na vida desse personagem literário. Eu tô falando do Tolkien. Com essa... Deixa eu focar aqui. J.R.R. Tolkien. Uma biografia. Da editora HarperCollins. Escrita pelo Humphrey Carpenter. Eu gostei muito dessa história aqui porque, além dela ser uma biografia, ela é meio que romanceada. O autor então vai contar a trajetória do Tolkien desde a época em que ele ainda era criança, com o irmão dele, no interior lá da... até esqueci agora, acho que é Inglaterra, né? Enfim, mas exatamente, é Inglaterra. À medida que ele vai crescendo, que ele vai tendo contato com a língua inglesa, com o inglês antigo, e com as várias outras línguas que ele estudou. Ele foi um profundo estudioso das línguas, e isso fica muito claro dentro dessa história. Mas ao mesmo tempo que tem essa pegada mais séria, mais acadêmica, digamos assim, tem também o lado da vida do Tolkien, né, como pessoa, como professor, como marido, como pai, como filho. E é interessantíssima a trajetória dele. E eu acho que o principal é a maneira como ela é contada. É a maneira como o autor, o biógrafo, né, pegou o conteúdo inteiro da história do Tolkien e usou isso para contar uma história magnífica, cheia de reviravoltas e sobressaltos, como se fosse um romance, uma ficção. Eu achei formidável esse livro, super recomendo. Tem um filme que ou vai ser lançado ou já foi lançado, mas era para ser em maio. Eu não entendi porque aqui em Fortaleza não chegou até agora, mas deve estar vindo para aí por próximos dias, próximas semanas, e eu quero muito ver. Super recomendo, se você estiver em casa, ler essa biografia porque é muito boa. Logo na sequência eu peguei uma HQ que fazia um tempinho já que eu não lia nenhum HQ, e dessa vez eu peguei o Pílulas Azuis, que eu já tinha há um tempinho aqui em casa. Super rápido, super leve, super tranquilo. Aqui então a gente vai ter uma história que envolve a temática da AIDS, do HIV. É um livro bem informativo. Eu acho que a sensação que eu tive ao final da última página foi que eu estava mais ciente, mais consciente do que é o HIV, do que é o vírus, do que é conviver com essa condição, que não é como a gente imagina que seja. E isso é muito interessante, porque eu parti do pressuposto de que eu tinha um conhecimento médio a respeito disso. Porque eu já trabalhei nessa área de saúde, já tive contato com pessoas até que são soropositivas, etc. E eu achava que eu entendia, mas eu não entendia nada. Então, assim, teve dúvidas que me surgiram enquanto eu fazia essa leitura, que eu nem sabia que tinha. E o livro pouco depois me dava essa resposta. Então, eu acho que vale muito pelo teor de informação e de disseminação de conhecimento que esse livro aborda. Mas também já me falaram que ele, como foi escrito há um tempinho, não sei exatamente precisar qual ano que ele foi publicado, mas tem algumas coisas que aqui estão meio que obsoletas ou quase passando para um outro patamar no que tange a evolução do conhecimento do vírus, da doença, etc. Foi só um adendo que me fizeram no Instagram e eu acho que é válido passar para frente também. Mas super leve, super de boa. Conta de uma maneira... Ele começa de uma maneira bem dramática, bem densa. Ele vai pesando mesmo assim na história. Eu imaginava que ele fosse seguir um rumo bem mais, bem mais carregado do que ele de fato foi. Mas foi legal. Foi bem legal. Na medida em que o filho da... Porque assim, quem tem o HIV aqui é a moça. Eu achava que era o cara, mas não é. E ela tem um filho também que é soropositivo. Então quando ele entra dentro da história, eu comecei a ficar temeroso por conta daquela criança. Não sei, aquilo me pegou com um pouco mais de força. Mas depois ele muda completamente o teor, o rumo da história e vai para um outro ponto, um outro sentido, mas que é legal também. Recomendo muitíssimo essa HQ. Logo depois eu peguei um livro que foi um desafio gigantesco para mim. E já fazia um tempo que eu queria ler esse livro. Foi uma leitura proveitosa.
foi desafiadora, mas foi proveitosa. Sonho e a Fúria, do William Faulkner. Como explicar esse livro? Tem um vídeo que eu fiz para ele, né? Vou tentar deixar o card aqui em cima. Aqui a gente vai conhecer então a história de uma família do sul dos Estados Unidos, que está meio que se desintegrando por uma série de acontecimentos, por coisas que já aconteceram e por coisas que estão acontecendo. E o período atual dessa história, ele está bem conturbado, né? Essa família está toda desfacelada, cada pessoa foi para um lugar, foi para um canto. A gente percebe que tem uma coisa muito estranha por volta de tudo que está ali. Eles não se dão bem, uns não querem ver os outros, não se respeitam, não se falam, temem um ao outro. Mas a gente não sabe exatamente por que aquilo aconteceu ou como aquilo aconteceu. E o que a gente tem desde o início do livro são fragmentos, né? São pedaços, recortes do que aconteceu de fato no passado, do que está acontecendo no presente, mas a gente não tem aquela plena certeza do que está se passando ali. No início da história a gente tem o relato, né, de um filho que ele tem um retardo mental. Então a história é apresentada para a gente pela visão dele, pela visão confusa e conturbada dele. E é bem complicado esse início porque a gente não tem assim, uma definição exata nem do que a gente está lendo. Porque os pensamentos dele são muito fragmentários, são muito soltos, são muito dispersos. E não faz um sentido exato uma coisa com a outra. Então a gente tem que pescar, tem que ir assimilando uma coisa ou outra ali para tentar ao final fazer com que aquilo tudo monte, quebre a cabeça e a gente consiga absorver alguma coisa dali. A segunda parte é contada por um outro filho, o filho que já saiu de casa, que está estudando em Harvard. E essa parte é contada pra gente através de fluxo de consciência, que também não é dos mais tranquilos, é bem complicado, é bem complexo, não tem uma linearidade muito clara, então isso prejudica um pouco o processo de leitura. Mas na terceira parte e na quarta parte são contadas assim de maneira mais linear, de maneira mais que a gente está acostumado mesmo, né, em terceira pessoa, em terceira e em primeira pessoa. Que é a visão do outro filho, que assume a função do pai, e depois a visão da Dilce, que é uma senhora que cuidou dos filhos todos ali daquela casa, e que sabe de tudo, e ela que dá a costura final para deixar a gente ciente do que realmente está se passando ali. Um livro bom, não considero extraordinário, não considero sensacional, mas entendo porque que tem tanta gente que idolatra ele, mas sugiro que você faça a leitura e tire suas conclusões. Depois volta aqui para me dizer o que é que você achou. Logo depois eu fui para o livro de maio do Literacine, que já fazia um tempão que eu queria fazer essa leitura, que é o Reparação, do Ian McEwan. Esse daqui sim eu adorei muito, muito, muito. Uma história super bem escrita, super bem amarrada, personagens assim profundos, densos. A escrita do McEwan é super elegante, super sofisticada. Eu não esperava isso dele, eu não sei nem o que eu esperava. Eu tinha uma pretensão, até assim, eu imaginava que eu fosse gostar, mas eu não sabia que tanto, a esse nível, como foi quando eu terminei esse livro. Aqui então a gente vai ter uma história que fala a respeito de uma família que mora também na Inglaterra, e eles têm um contato muito próximo com o Robbie, que é o filho de uma senhora que trabalha dentro dessa casa, dessa mansão. Ele é uma espécie de protegido pelo pai dessa família, e ele tem ali um amorzinho, uma história, uma relação meio indefinida com a filha mais velha do casal. Acontece que numa determinada noite acontece um atentado com uma prima dessa família, onde um cara ataca, né, estupra essa menina, e a filha mais nova dessa casa, dessa família, acredita que foi o Robbie, acredita que foi esse rapaz que cometeu o assédio. E por esse motivo ele é preso, ele é condenado, e ele passa um tempão na prisão. Depois ele vai para a guerra como parte dessa pena atenuada. E a vida dele toda vai por água abaixo. Os planos que ele tinha para se tornar médico, para casar com a Cecília, que é a filha mais velha, eles são mexidos e remexidos e desfeitos, porque ele tem esse futuro interrompido por conta dessa acusação que essa menina, que é a Brione, faz contra ele, porque ela acredita realmente que viu ele. Mas aquilo é a visão dela, né? O que ela acha que viu. Ela é uma menina muito fantasiosa, muito criativa, ela trabalha também com essa parte de produção de literatura, né? Ela tem isso como hobby, mas ela leva para a profissão dela depois que ela fica mais velha. E isso tem muito da visão dela do atentado, do assédio, do ato, né? Do que aconteceu durante essa noite.
E não é exatamente isso que ela viu, né? Ela imaginou aquilo tudo e ela contou para a polícia e o cara foi preso por conta disso. Então é uma história de culpa, é uma história de injustiça, é uma história da consequência dos seus atos, e é muito bom, é incrível, é sensacional. A maneira como o McEwan conduziu aquilo tudo, como ele costurou tudo ao final, eu achei sensacional. Um livro sem ponta solta nenhuma, um livro perfeitinho, super recomendado, uma das melhores leituras desse ano com certeza. Logo depois eu continuei uma leitura que eu tinha iniciado em abril, mas só consegui finalizar em maio, por conta do tamanho. Eu também estava lendo junto com o Matheus e a Bárbara, e a gente tinha um cronograma a seguir, então eu não podia me ater muito ao meu ritmo de leitura, porque eu não podia terminar antes do prazo, porque, enfim, ia atrapalhar as nossas discussões lá no grupo A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que eu gostei bastante até. Fiz também um vídeo só para ele, que foi o último a ser lançado, salvo me engano, e uma história que trata a respeito da família dos Del Valle, dos Trueba. É uma história geracional, ela vai contar sobre várias gerações dessa família. O foco narrativo, a função protagonista, ela recai sobre todo mundo dessa família. Então as pessoas vão vindo, a história vai focada e vai centrada nela, e à medida que vai se encerrando esses arcos, o personagem vai passando e outras pessoas vão chegando e a história vai sendo conduzida a partir disso. Tem uma pegada muito forte de política também, que eu acho que é o principal ponto, a parte que eu mais gostei desse livro. É a partir do momento em que adentra a política mais forte, a gente percebe a construção de todo esse cenário político, de toda essa tribulação que está em volta aqui dessa história. Porque existe sim um cenário meio conturbado. Não só quando a gente está no início e percebe a rotina da família, porque tem algumas coisas que estão acontecendo e que vão ser uma mola motriz para o que a história vai tomar como forma mais na frente. Mas a parte política é incrível. Assim, eu gostei muitíssimo da maneira como a Isabel conduziu essa parte que estava vinculada à ditadura chilena, e eu achei incrível. Então, assim, a segunda metade desse livro para mim é impecável. Tive alguns problemas com a primeira metade. Quem quiser saber mais detalhes é só dar uma olhada no vídeo que eu fiz sobre ele. Mas, de maneira geral, considero ele um livro muito bom, sim, super recomendado também. Esse mês, então, tá cheio de livro bem avaliado. Gostei muito mesmo. É ótimo quando a gente tem esse saldo no final do mês, né? Depois eu passei pro A Pele da Terra, do João Azanello Carrascosa, a última parte da trilogia do Adeus, e foi o livro que eu menos gostei dele, mas mesmo assim, um livro muito bom. Aqui então a gente vai ter como personagem o Matheus, que é o filho mais novo dele, que a gente conhece no primeiro e no segundo livro, mas aqui a gente vai ter a voz então do Matheus contando a história dele e do filho dele, ou seja, dele e do neto do João, né? Ou pelo menos a gente entende que seja assim. Eles estão fazendo uma espécie de peregrinação pelo caminho de Santiago, acho que é alguma coisa nesse sentido. E eles têm uma vida muito distante. O neto aqui foi criado muito distante do pai, né? Também muito consequência de como Matheus foi criado com o pai dele, que é quem tem a voz no primeiro e no segundo livro. Aliás, no segundo é a irmã dele. Mas é lindo a maneira como o Carrascosa ele conduz a história nos 3 livros, que eu considero basicamente um só, na trilogia do Adeus. É muito bom, é muito sensível, muito delicado, é muito pungente, é tudo muito curto, é tudo muito rápido, mas da maneira como só o Carrascosa sabe fazer, como poucos autores fazem, trabalhar essa sensibilidade de maneira tão apurada. Eu acho incrível mesmo como ele conduz isso. E super recomendo a trilogia inteira, mas, né, deixo aqui a minha ressalva de que esse foi o que eu menos gostei, mas mesmo assim é muito bom mesmo. Logo depois eu fui para um outro também que já fazia um tempão que eu queria ler, e eu recebi da Editora Globo esse livro e eu adorei quando eu vi ele lá disponível no catálogo, porque já fazia muito tempo que eu queria conhecer a escrita da Silvia, Com a Redoma de Vidro. Também fiz um vídeo só sobre ele. Foi um livro que eu esperava que fosse ser mais difícil, e ele foi bem difícil, na verdade, mas não no sentido de escrita difícil, que me complica a vida e que eu não vou conseguir terminar, ou que é chato isso e aquilo, não. A escrita dela é muito fluida, muito rápida, muito ágil, muito sedutora também. Você quer sempre saber mais o que vem na próxima página, etc, etc. Mas é uma história que fala de depressão, uma história que fala de suicídio, e é difícil a gente ter acesso a esses conteúdos, porque não é todo dia que a gente está bem para lidar com esse tipo de informação, com esse tipo de coisa, né? A vida já é muito conturbada, atribulada, cheia de percalços e tal,
Então muitas vezes a gente não quer ter tipo de acesso ou contato com coisas tão pesadas quanto a gente quer só relaxar de repente e esquecer a vida. Mas esse aqui ele faz com que a gente tenha proximidade então com essa mente perturbada, essa mente atribulada dessa moça que é a Esther Greenwood. E ela já tem uma carreira já em ascensão. Ela trabalha com moda, com fotografia, alguma coisa nesse sentido. Mas ela se percebe com algo faltando na vida dela, com angústia, uma tristeza constante na vida dela. Isso faz com que ela define, que ela vá se fragmentando aos poucos. Ela perde peso, ela perde a consciência, ela perde o interesse pela vida, a vontade de viver, o desejo pela vida. E isso acaba fazendo com que ela tenha algumas escolhas muito pesadas, com que ela tenha um futuro meio que podado por conta dessas condições de saúde mesmo mental que ela tem. E eu acho muito importante a gente fazer essa discussão. Lá no vídeo desse livro eu fiz esse comentário. Eu acho que é super relevante a gente fazer esse tipo de ter esse tipo de conversa, porque torna o conteúdo mais nosso, mais cotidiano, e a gente entende mais e sabe como tratar, como cuidar de pessoas que estão acometidas com essa doença, que é cada vez mais presente, né, da nossa cultura, com, sei lá, rede social, muita exigência, muita cobrança, muito padrão a ser seguido. E isso acaba realmente mexendo de uma maneira muito pesada na cabeça de certas pessoas, e muita gente não tem estrutura para poder suportar isso tudo e acaba, né, se desequilibrando. Mas uma leitura ótima, gostei muito desse livro, super recomendado também. Para finalizar, esse vídeo já tá ficando muito longo. Eu li um livro que tinha um teor assim mais de acalento mesmo, uma história um pouco mais tranquila, um pouquinho só. Eu tô falando de Joe Speedboat, do Tommy Wieringa, eu acho que é assim que pronuncia, da Rádio Londres. Esse também eu recebi de parceria com eles. O que me chamou a atenção nessa história, o que eu conhecia dela era apenas o seguinte: era a história de um menino que tinha os movimentos limitados, vivendo na cidade dele, no país dele, Holanda. Mas não é só isso, né? Eu vou fazer um vídeo só para esse livro. Eu não lancei ainda, nem gravei na verdade, mas vai ter sim. Aqui então a gente vai ter a história desse Joe Speedboat, que não é um menino que perde os movimentos, não. Quem conta a história é esse menino. Então ele sofre um acidente logo no início. Ele perde não só os movimentos, como a fala. Ele praticamente só permanece com o movimento do braço direito, que vai ser esse braço que vai conduzir ele e o restante da história também. Mas aparece esse menino, Joe Speedboat, nessa cidade, meio porra louca, meio inconsequente, meio rebelde. E todo mundo, pelo menos ali aquelas crianças que têm a mesma faixa etária que esse cara, admiram a figura do Joe, né? Porque ele é muito à frente ali daquela cidade, daquelas pessoas que estão ali. E isso atrai a atenção deles. Então eles montam meio que um grupo de amigos e eles vão viver algumas coisas nessa cidade. Então a história cresce à medida que esses personagens também vão crescendo. A gente tem acesso às brincadeiras mais infantis, ao conteúdo adolescente, à fase de jovem adulto, até adentrar nas questões mais densas dessa história, que é a questão da limitação, conhecimento do corpo, a descoberta da vida, né, as consequências das escolhas que a gente faz também. É um livro que tem uma história muito cheia de altos e baixos, assim, ele segue para vários rumos, várias direções diferentes. É muito difícil tentar até resumir a história dele aqui, porque ele não tem uma linha temporal muito clara, de uma crescente a respeito da história. É a vida desses meninos, e à medida que eles vão crescendo, o que acontece na vida de todo mundo. Então, como que uma criança, como que um adolescente, como que um adulto com essas limitações ele vive, como que o próprio Joe Speedboat, que apesar dele ter talvez essa posição e essa função de bom vivant, de saber aproveitar bem a vida e tudo e a todos, mas ele também tem as dificuldades dele, tem as limitações dele. E é muito interessante que essa figura, né, de admiração que o Joe Speedboat tem, na verdade também ela volta pro rapaz pro Frange, né, que é o rapaz que pede os movimentos. Ele admira o Joe Speedboat, assim como boa parte da cidade, mas o Joe, ele admira o Frange, né, mesmo com as limitações dele, mas é explicado o porquê que ele também se torna assim uma fonte de iluminação, uma fonte de desejo, que faz com que outras pessoas admirem ele também. E isso é explicado no livro. Isso foi o que eu achei mais interessante, que eu vou falar com um pouco mais de detalhes no vídeo também. Não quero me prolongar muito aqui para não ficar muito extenso o vídeo e para não entregar muita coisa além do que eu quero trazer lá.
Se você leu algum desses livros, me diz lá embaixo o que você achou. Vamos continuar conversando a respeito deles lá embaixo nos comentários. Faz algum outro comentário caso você queira. Rede social tá lá embaixo no box da descrição, vocês podem me encontrar. A gente também conversa um pouco mais por lá. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.